Tá por aí? Recording is on. Bom dia, pessoal. Estamos no 7º dia da nossa sequência de aulas. Hoje a gente temos a aula 13 e 14. Vamos tratar do suplementar 1 e 2 e também do trabalho análogo ao escravo. Eu vou estar iniciando a apresentação. Estão enxergando? Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Então, o objetivo dessa aula é identificar os formulários suplementar 1 e 2 e saber em que momento cada um pode ser utilizado, né? Então, a gente vai iniciar pelo suplementar 1, se vocês tiverem um à mão, é interessante, né? O suplementar 1, ele é de vinculação a programas de serviços e identificação dos grupos populacionais tradicionais e específicos, tá? É um por família. Então, você vai estar preenchendo o formulário principal e vai estar preenchendo obrigatoriamente um suplementar 1 por família, tá? Atenção para o quesito 2.02, resgate do trabalho análogo ao de escravo, e o quesito 2.07, dos grupos tradicionais específicos, né? A filipeta, né, está lá no manual também. Como e quando utilizar o formulário suplementar 1? O formulário suplementar 1, ele é preenchido de forma obrigatória em todas as entrevistas, mesmo que a família não seja beneficiária de nenhum programa social, nenhum grupo populacional tradicional e específico. Essa informação é importante para que seja para conhecer o perfil de todas as famílias de baixa renda brasileiras. Lá no início do formulário suplementar 1, tem o quesito 1.01 a 1.10 que devem ser preenchidos, tá? Igual ao do bloco 1 do formulário principal. Logo abaixo tem o do entrevistador, de 1.11 a 1.13, que também deve ser preenchido, tá? No quesito 2.01, que a gente inicia o suplementar 1, já tem ali a pergunta se a família participa de algum programa relacionado ao CESAM, tá? Que é da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esse quesito, ele admite uma marcação múltipla, tá? A pessoa pode trazer para você que ela participa de mais de um ou de nenhum, né? Então, você vai fazer a pergunta, se ela disser que participa, você vai marcar com X, se ela disser que não participa, você vai marcar como nenhum. O 202 já trata dessa questão do trabalho análogo ao de escravo, tá? Isso a Magali vai estar trazendo com mais detalhamento na aula 14, né? Ele é previsto no artigo 149 do Código Penal, né? E traz ali um conceito do que é submeter alguém a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condição degradante de trabalho, quer restringindo por algum meio, né, sua locomoção, em razão de dívida contraída com o empregador, tá? Então, após o resgate dessa pessoa, ela passa a receber um seguro-desemprego. Porém, como os demais quesitos, esse é um quesito autodeclaratório, a pessoa, mesmo que ela não esteja recebendo o seguro-desemprego, ela pode ser marcada ali como sim, que ela foi feito o resgate, tá? Então, eles orientam que, devido ao alto grau de vulnerabilidade, as famílias com algum componente resgatado devem ser cadastradas. Porém, você tem que verificar o perfil, né, para depois somente inserir no cadastro único, né? Nem todas as pessoas têm perfil para o cadastro único. Lembrando lá da questão da renda, né? Tem também que a gente cuidar ali
a questão do BPC, né, que é do cadastramento diferenciado, né. Então, assim, as famílias indígenas e quilombolas que estão inscritas no cadastro único com renda por pessoa de até meio salário mínimo ou de algum componente beneficiário do BPC terão direito de desconto de 100% na conta de energia elétrica, além do limite do consumo de 50 kWh. Esse quesito é para a marcação do bloco 2.03, que você tem que fazer a indicação ali se a pessoa ou membro da família é beneficiário de algum programa do Ministério de Minas e Energia. Este quesito admite múltipla marcação. Lembrando que esse é um programa do governo federal, o Luz Fraterna é um programa do governo municipal, tá? Então, municipal, estadual, desculpe. E você vai realizar a pergunta, se a pessoa disser que sim, você marca, se ela disser que não, você marca no item 4 lá, nenhum, tá? No 204, você vai preencher o campo abaixo com o número de identificação da unidade consumidora, indicando na conta de energia elétrica do domicílio. Nesse quesito, é importante que você tenha solicitado ao RF a conta de energia elétrica, né? Lembrando que não é obrigatório, mas para esse campo é essencial para fazer a correta marcação, tá? Então, ali você vai marcar com 2 dígitos ali no tópico da letra A, tá? O número de ordem de pessoa conforme ela foi listada, tá? Caso a conta de luz não esteja no nome de algum morador do domicílio. Preencha o tópico, a letra A, com 99, sempre 2 dígitos, tá? No quesito 2.05, você vai preencher durante a entrevista da família, né? E é importante para que a gente possa conhecer os programas oferecidos, né? E um desses critérios é o SUAS, né? Então, assim, a gente tem que conhecer os programas que a gente oferta na nossa rede para poder fazer a correta marcação. Esse preenchimento, ele é longo, sabe? Tem vários critérios, são várias questões que ele vai trazer, né? E já inicia com a questão do BPC, no item 1 e 2, né? Que o item 1 é pessoa com deficiência e o 2 é idoso, né? Lembrando que, em ambos os casos, a renda familiar mensal por pessoa deve ser inferior a 1/4 de salário mínimo, né? Para essa pessoa ser inserida no BPC. Ele é um benefício coordenado pelo Ministério da Cidadania, mas a requisição e o pagamento são realizados pelo INSS. Lembrando também que o INSS ele tem acesso à base de dados do Cadastro Único para análise e concessão desse benefício, tá? No item 2, né? Oi. Só complementando, recentemente teve alteração da lei, então o critério de renda do BPC, ele passou a ser de meio salário mínimo, mas ele traz algumas exigências de comprovação, né? De dependência, grau de deficiência, despesa de renda. Então, tem uma lei nova que, inclusive, está sendo questionada por diversos órgãos, né? Mas tem essa alteração na renda agora, que é bem recente. Não vai sabia. valer a partir do ano que vem, na verdade. Uhum. Eu não estava atualizada, mas obrigada. No item 3, nós temos o PAIF. O PAIF, ele é um programa que é desenvolvido dentro dos CRAS, tá? Para atendimentos às famílias. O serviço de convivência também, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também, ele é ofertado dentro do CRAS, tá? Ele tem diversas faixas etárias, inclusive pode ser ofertado para idosos também. Pode não, deve, né? Os itens 6, 7, 8, 9 e 10 faz parte do Serviço de Proteção Especial de alta complexidade do SUAS, tá? Então, abrigo,
para mulheres vítimas de violência, abrigo para crianças e adolescentes, abrigo para pessoas idosas, abrigo e albergue para adultos e famílias, e o 10 lá é abrigo e albergue para a população adulta em situação de rua, tá? Tem alguns desses quesitos que vocês não perguntam diretamente à família, né? Como, por exemplo, o 6, 7 e o 8 ali, tá? No item 11, ele refere-se ao Projovem Adolescente, só que o Projovem Adolescente é um serviço que ele foi reordenado dentro da nossa política do SUAS. Agora ele está junto com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tá? Para jovens de 15 a 17 anos, que esteja no sistema educacional. Ele pode ser ofertado no CRAS ou em outro local que faça parte da rede socioassistencial do município. Na verdade, o serviço de convivência ele pode incluir outras crianças e adolescentes da mesma faixa etária que estejam em risco, né, ou em vulnerabilidade social. O item 12, ele refere-se ao Projovem Urbano, que também foi reordenado, mas ele é descontinuado, então ele não é um item que você precise perguntar mais para a família, nem o item 12, nem o 13, que também foi descontinuado, e o 14, então esses você não precisa realizar a marcação e nem a pergunta, tá? No item 15, habilitação e reabilitação, ele se refere à pessoa com deficiência. Você pode perguntar, se você observar, se a família tem daí alguma pessoa com deficiência que você já vai ter identificado anteriormente, tá? O 16 é referente ao enfrentamento da violência, abuso, exploração sexual contra criança e adolescente e suas famílias, né? Tal serviço ele foi incorporado ao Serviço de Proteção de Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no PAEF, que é ofertado também dentro do CREAS. Então, basta você saber se a pessoa está participando do PAEF e está sendo atendido no CREAS, que você também já vai saber se você pode marcar esse item ou não. O item 17 e 18, ele é referente a adolescentes em medida socioeducativa, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Esse item também, como 16, ele não precisa ser perguntado diretamente à pessoa. Lembrando que se a pessoa está em medida socioeducativa, mesmo que você faça a pergunta lá se tem alguma pessoa preso, e a pessoa refere-se que tem uma adolescente em medida socioeducativa ou recluso, isso não caracteriza família de preso, tá? Do sistema carcerário. Então, não deve ser marcado. O item 19, ele refere-se ao Serviço de Orientação e Apoio Especializado PAEF ofertado no CREAS, que é a mesma questão. Então, se a pessoa participa do CREAS lá, está inserida no PAEF, você pode marcar aqui. No item 20, refere-se ao Centro-Dia, com o atendimento de pessoa com deficiência. Centro-Dia, nós temos aqui 19 municípios da nossa regional. Centro-dia, a gente tem apenas em Cafelândia, tá? Dentro de Cascavel, a gente não tem centro-dia, a gente tem atendimento à pessoa com deficiência através das nossas residências inclusivas, tá? No item 22, refere-se ao projeto de inclusão produtiva, tá? E o item 23, ao programa de erradicação e trabalho infantil PET, que daí você também vai ter verificado se você fez a marcação, se a pessoa está sendo atendida, você pode marcar aqui, né? É o acesso, lembrando que a pessoa, quando é inserida no programa, ele já recebe também uma transferência de renda do PBF, né, caso seja caracterizado pelo sistema, e também normalmente são inseridos ao serviço de convivência, né, com ações voltadas ao fortalecimento da intersetorialidade, para que a gente possa realizar a prevenção e identificação, né, de outras situações também. No item 24, ele deve ser marcado
se você identificou que a pessoa não participa de nenhum desses programas, você vai lá no item 24, tá? E daí você vai estar marcando que a pessoa não participa de nenhum desses programas listados, que são programas referente à assistência social, à rede SUAS. O quesito 2.06 é um quesito que é do Ministério das Cidades. Esse quesito ele é muito difícil de ser, da pessoa saber se ela participa ou não, e normalmente ele só é feito quando tem uma ação específica do governo federal. Tá? Mas se identificar, se a pessoa souber, né, colocar, você vai estar marcando ali. Quesito 2.07 é um quesito bem importante, né? Ele é a indicação se a família pertence a algum grupo populacional tradicional ou específico, que a gente vai estar abordando na aula de amanhã. Lembrando que nesse quesito, ele permite identificar até 12 grupos populacionais tradicionais específicos, tá? Ele é autodeclaratório, não aceita múltipla marcação, né? A família pode ser registrada em 2 categorias simultaneamente, no caso de que a família reconheça em mais de um grupo, não pode, tá? Ela tem que optar, ou ela coloca a família de preso, ou ela coloca a família extrativista, ou família de agricultores familiares, um desses ela pode estar colocando. Na questão do indígena, do quilombola, ele já foi identificado no formulário principal, então você pode trazer aqui, se ele se reconhecer como extrativista, por exemplo, você pode marcar o código e descrever, né, família de extrativista, no caso, e o quilombola é a mesma situação. Lembrando que indígena e quilombola não pode ser, tá? E no caso de famílias resgatadas do trabalho análogo ao de escravo, você vai estar também identificando aqui no suplementar 1, tá? E a família é composta por pessoas em situação de rua. Então, digamos assim, que a pessoa se identificou como catadora de material reciclável. Daí você vai estar marcando aqui e vai estar preenchendo também o suplementar 2 para essa pessoa, que é 1 por pessoa, esse é 1 por família, tá? Então, lembre-se, né, a filipeta, ela deve estar sempre próxima ao cadastrador, ao entrevistador, ele tem que ter acesso diário a esse material, ele tem no nosso manual do entrevistador, na última página ali, você pode destacar e deixar sempre a sua mão, para não ter problema. No suplementar 2, esse é o suplementar 1, tá? Lembrando também que eu não coloquei ali, mas tem a parte da declaração e da assinatura do responsável familiar, tá? Na última página lá. Você vai fazer conforme, do mesmo modo que já foi orientado no relatório, no formulário principal 1, tá? Então, você vai fazer o recebimento do comprovante e a prestação de informação para a família, tá? Vai entregar. No suplementar 2, né, como e quando utilizar? O suplementar 2, ele não é obrigatório, ele é obrigatório apenas para pessoas em situação de rua. Ele é o de preenchimento, 1 por pessoa, daí não é 1 por família, né? Então, é de preenchimento obrigatório para que as pessoas em situação de rua sejam corretamente identificadas em suas características, sejam reconhecidas pelo governo federal, estadual e municipal, para a implantação de políticas e programas específicos voltados à promoção e autonomia dessas pessoas. Tá? Então, importante, nesse formulário não há os quesitos referentes ao endereço da família, né, mas você pode transcrever ali o item 1.01 até o 1.10 do formulário principal para o suplementar 2. Né? O mesmo se aplica ao quesito 1.11 a 1.13, que é referente à questão do entrevistador, tá? E a assinatura ali, você tem que colocar a observação e a assinatura do representante da prefeitura, órgão responsável pelo cadastramento.
Mesma situação lá do formulário suplementar 1. No quesito 2.01, você vai registrar sequencialmente com 2 algarismos, sempre de acordo com a ordem em que a pessoa foi listada lá na lista de componentes da família, lembra? RF, cônjuge, filhos, sogro, mãe, pai, sogro, sogra. Então, assim, você vai lembrar dessa lista e você vai estar fazendo o registro nesse campo. O item 2.02 é o nome completo. Então, assim, como também já, a gente já viu anteriormente, não será permitido o cadastramento de pessoa com o registro de apenas um nome ou letra. Excepcionalmente, o registro de apenas um nome será permitido apenas para pessoas que não possuírem nenhum documento, por não terem sido registrada ou por não terem certidão de nascimento. Tá? 2.03, identificação de NIS, PIS e PASEG. Esse é um preenchimento obrigatório, porém, após a identificação e o cadastramento da pessoa, a Caixa vai atribuir o NIS e vai gerar essa informação. Ela pode ser transcrita posteriormente. Ainda no suplementar 2, a gente tem o quesito 2.04, né? Onde a pessoa, costuma dormir. Esse quesito, você vai estar marcando com X, ele admite múltipla marcação, então ele pode estar dormindo na rua e no albergue. Esse domicílio particular, trata-se de um local usual que ele venha a fazer o pernoite, mas que não é de propriedade dele, tá? Então, está ali domicílio particular, mas ele trata dessa questão, tá? Então, você pode marcar o 1 e o 2, o 3 e o 4, e no item ali numérico, você vai estar colocando ali quantas vezes por semana, tá? Se 01, 02, sempre com 2 dígitos, tá? No 2.05, há quanto tempo a pessoa vive na rua? Então, aqui você vai estar marcando apenas com um xizinho, tá? O 2.06, quais são os principais motivos pelo qual a pessoa ela veio morar na rua, albergue ou outro, também você vai estar verificando o quesito. Se a pessoa não quiser responder, ela tem o direito de não responder, aí você faz a marcação lá no item 11, não respondeu. Caso ela tenha a resposta, você vai estar fazendo a marcação ali, tá? No 207, há quanto tempo a pessoa mora nesta cidade? Então, nesse 207, você vai estar também fazendo a pergunta, é um quesito obrigatório, né? Você vai assinalar conforme o caso, tá? Aproximadamente, se a pessoa não souber, com exatidão, porque provavelmente ela não vai saber, então você coloca ali de uma forma que ela traga para você, vai depender do caso. E o 208, vive com sua família na rua, esse item é importante, porque daí se a pessoa disser para você que ela vive com a família na rua, você vai estar preenchendo o formulário principal, você vai estar preenchendo o formulário suplementar 1, você vai estar preenchendo daí o suplementar 2, um por pessoa. Então, o principal você vai preencher uma vez, o suplementar uma vez, e o suplementar 1. E o suplementar 2, se forem 3, ou 4, ou 6, ou 10 pessoas, você vai preencher um por pessoa. No quesito 2.09, tem contato com parentes que vivam fora da rua? Esse quesito, ele admite múltipla marcação, e você também vai responder conforme o caso. O preenchimento, ele é obrigatório, tá? No quesito 2.10, no quesito lá 2.10, nos últimos 6 meses, a pessoa frequentou ou participou de alguma atividade comunitária, este quesito admite múltipla marcação.
Então, se ela responder que sim, você vai estar perguntando escola, associação, né, cooperativa, movimento social, que pode ser aí a questão de igrejas, né, entidades. E se ela disser que não sabe, ou se ela se recusar a responder, daí você vai estar marcando ali conforme o caso também. Tá? O 2.11, nos últimos 6 meses, a pessoa foi atendida em algum dos lugares listados abaixo, né? Este quesito também, ele permite múltipla marcação. Daí você pode trazer para ele, se ele foi atendido no CRAS, se ele foi atendido no CREAS, se ele foi atendido no Centro POP, né? Se ele estava em alguma instituição de acolhimento, né? Que normalmente também é um serviço que as igrejas ofertam, ou se ele estava em alguma instituição de acolhimento não governamental, e daí você vai estar marcando ali, se ele estava internado, né, Hospital Clínica Geral, nos últimos 6 meses, e se ele disser que não sabe ou que não lembra, você vai estar marcando ali nenhum. Se ele trouxer de uma forma né, que ele não saiba, aí você faz uma investigação mais apurada, né, para poder fazer o correto preenchimento. O 2.12, alguma vez a pessoa teve emprego com carteira de trabalho assinada, daí o preenchimento também é obrigatório, você vai marcar conforme o caso, dependendo da situação, a pessoa não vai saber, e daí você marca o item 3, não sabe. Tá? O 2.13, o que a pessoa faz para ganhar dinheiro? Este quesito admite múltipla marcação. Então, assim, nesse quesito, se a pessoa disser que ela junta latinha, que ela faz venda de material reciclável, né? Daí você já entra na questão do cadastramento diferenciado. Daí ela falar que sim, aí você pergunta para ela se ela gostaria de ser identificada lá no quesito 2.07 como família, como família, esqueci o nome da família, família de catadores de material reciclável. Isso. A gente não lembra de tudo. E termina aqui essa questão do suplementar 2. Aí, no suplementar 2, ele não tem o destaque, o comprovante, mas ele tem a leitura ali do responsável, né, que você vai solicitar para ele fazer a leitura, caso ele não saiba ou esteja impossibilitado de fazer a realização da leitura, você mesmo faz a leitura para ele, coleta a assinatura, se ele não souber escrever, escreve a rogo e o nome do RF, tá? E junta esse formulário aos demais formulários, né? Guarda ele por 5 anos aí, que é o que está na nossa lei que está vigente hoje. Verifiquei no dúvida, as dúvidas lá no fórum e não encontrei nenhuma, tá? Então, vocês podem estar postando novas dúvidas lá. É importante postar no fórum, porque lá, além da gente estar olhando e estar tentando responder, quando trata-se de uma questão que a gente não sabe ou precisa de maior esclarecimento, o próprio Ministério pode estar colaborando com a gente nessa resposta. Tá? Então, a apresentação... Eles sistematizam essas dúvidas para tentar aprimorar o conteúdo dos cursos, né? Quando vê que tem muita dúvida no preenchimento de um bloco, ou tem muita dúvida em preenchimento de algum programa, o governo federal ele sistematiza essas dúvidas do fórum para estar trabalhando para aprimorar, né, os conteúdos do curso. Então, eles sempre pedem para preencher lá no fórum. Tem uma dúvida, Márcia, no chat, que é da Valquíria, que ela pergunta em relação se é somente para quem recebe os benefícios do governo federal. Ela está falando ali da tarifa social, porque existe a tarifa social de energia elétrica, né? Que é do governo federal, e existe o programa Luz Fraterna, que é do governo estadual, que o Divaldo até comentou esses dias na aula, que ele não é um programa
por exemplo, vinculado ao Ministério de Energias, e ele é pago pela assistência social, né? Ele é pago com recursos da Secretaria, né, da Sejuf. Então, ele é um programa que ele vem, ele é executado pela Copel, mas os recursos são pagos, né, pela Sejuf. Então, eu entendo que não, porque o quesito lá fala exatamente, preencher os programas do Ministério de Minas e Energia. Então, não faz parte, o nosso Luz Fraterna no Paraná não faz parte de um programa vinculado ao Ministério de Minas e Energia. O que pode ser é colocado lá naquele campo de observação que tem bem no início do formulário, que a família é beneficiária do programa estadual Luz Fraterna. Mas ali preencheria que não, se ela não é da tarifa social de energia elétrica do governo federal. Eu acho que ele é como também o item 2.06, né? Que ele pergunta se a pessoa participa de algum programa do Ministério das Cidades. É bem específico, né? Daquele ministério. Acho que o governo federal quer fazer um levantamento em relação aos programas federais ofertados. No chat era só essa pergunta que tinha, Márcia. Daí não sei se mais algum participante tem alguma pergunta. Acho que não, né? Se não tiver, eu acho que a gente pode dar sequência, Magali. Então, a próxima aula é a aula 14. Ela vem tratar de um bloco específico que é dentro do formulário suplementar 1, que é o bloco de preenchimento. Todos estão visualizando a tela? Não. Eu sim. Sim, Magali. Sim. É o bloco de preenchimento referente àquela identificação que tem da pessoa em situação resgatada, em situação de trabalho análogo ao escravo. Então, essa parte do formulário suplementar 1 tem como objetivo conhecer o conceito, né? Essa aula tem como objetivo conhecer o conceito de trabalho análogo ao escravo e os procedimentos para cadastramento dessas pessoas resgatadas do trabalho análogo ao escravo. Então, o que é o trabalho? Pessoas resgatadas do trabalho análogo ao de escravo. Então, o trabalho análogo ao de escravo é definido no Código Penal Brasileiro, artigo 149, como a conduta de submeter um trabalhador a qualquer uma das seguintes condições: trabalho forçado, jornada exaustiva, certidão por dívida e trabalho degradante. Essas condições, em conjunto ou isoladamente, elas identificam uma situação de trabalho análogo ao escravo. Então, o quesito que marca no formulário suplementar 1, é o quesito 2.02. Lá, a pergunta é a seguinte: indique abaixo, marcando com X, se algum membro da família foi resgatado do trabalho análogo ao de escravo por órgão do governo, Ministério do Trabalho, Polícia Federal. Por que é importante frisar isso? Porque existem várias situações, são situações de violação de direitos trabalhistas, pode até ser de direitos humanos. Por exemplo, se identifica no cadastramento que uma pessoa trabalha, vamos supor, numa fazenda, e ela não recebe pagamento em dinheiro, ela recebe uma cesta básica e ela trabalha todos os dias lá, de domingo a domingo. Então, ali a gente está identificando talvez uma situação de exploração, né? De violação de direitos do trabalho, pode até ter alguma violação de direitos humanos. Mas esse campo ele só é registrado caso a família tenha sido, o membro da família tenha sido resgatado
por algum órgão do governo federal. Então, seja o Ministério do Trabalho ou a Polícia Federal. Quem assistiu o vídeo que tem lá, desde 1995, o Brasil reconheceu que dentro do seu território existe sim várias situações de trabalho análogo ao de escravo. Então, são situações extremas, pessoas que são ameaçadas de morte, pessoas que chegam lá com a promessa de trabalho, e daí, quando elas vão ver, tudo elas têm que pagar para sobreviver, a dívida sempre maior, elas não podem ir embora sob ameaça de morte, ou elas estão num espaço que impede elas de ir embora, né? No próprio vídeo tinha o exemplo de um grupo que foi levado de avião, de helicóptero, e assim, para sair eram dias caminhando pela mata, e como eles já estavam mal alimentados dentro do próprio trabalho, eles não tinham mínima condição de tentar sair dessa condição. E daí a pessoa dizia que eles só poderiam sair dali quando eles terminassem de pagar a dívida deles e o trabalho fosse concluído, que é aquela coisa que nunca acontece, né? E normalmente as condições de sobrevivência nesses espaços é totalmente inadequada, né? Não tem espaço de descanso, não tem espaço para dormir, não tem água tratada, o acesso à alimentação é bem precário. Então, a identificação é a identificação da família, não é uma identificação por membro da família. Então, vai se identificar uma família que teve essa situação. Ela é autodeclaratória. Porém, muitas vezes a família, nesses casos, quando a pessoa é resgatada, automaticamente é visto os direitos trabalhistas dela e ela já passa a receber um seguro-desemprego. Então, ela automaticamente é inserida no seguro-desemprego. Na maioria das vezes, as pessoas já estão recebendo o seguro-desemprego. São situações raras, né? Não é necessário pedir o comprovante de seguro-desemprego, mas no Brasil, no último ano que eles tinham feito, 2019, eram 200 e poucas famílias que foram identificadas nessa situação. Até porque a gente sabe que os órgãos, né, de fiscalização e controle também acabam tendo recursos escassos para fazer a fiscalização. Talvez tenha mais, né, situações no Brasil e até no Paraná tem essas situações, porém a fiscalização acaba sendo mais amena. Qual é a importância de a gente identificar algumas situações no formulário suplementar 1? Isso pode fazer com que algumas famílias em situação de maior vulnerabilidade tenham prioridade em algum programa, bem como do governo conseguir identificar essas famílias que muitas vezes estão numa situação invisível, né? As políticas públicas não têm conhecimento, né, da situação que essas famílias estão vivenciando. E daí, um exemplo que a gente traz é a questão que no programa Bolsa Família são prioritárias para ingresso no programa as famílias indígenas, quilombolas, resgatadas do trabalho análogo ao escravo, e aqui participantes do PET. O PET é aquele programa que foi reordenado, então esse público já ele não é mais, porque ele está dentro, né, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, esses adolescentes do trabalho infantil, mas os catadores de material reciclável são, sim, públicos prioritários para o programa Bolsa Família. Então, quando identificado essas situações, esse público ele passa a ser prioritário. Então, se identificado, né, a situação de resgatado de trabalho análogo escravo, catador de material reciclável, família indígena ou quilombola, essas famílias são prioritárias para o programa Bolsa Família. E alguns outros programas também acabam priorizando algumas situações. Então, por isso a importância de identificar dentro desse formulário suplementar 1 todas aquelas situações. Então, se participam de algum programa, né, da política da assistência, se participam de outros programas, a condição deles, né, enquanto GPTs, amanhã, a aula de amanhã vai estar abordando mais
cada grupo desse, né, que são tanto os povos indígenas, comunidades tradicionais, como grupos específicos que o Cadastro Único identificou que podem estar, devido à sua condição cultural ou, né, de sobrevivência, sua condição econômica, em maior vulnerabilidade. Então, a importância de conhecer cada uma dessas situações para conseguir identificar, facilitando que essas famílias tenham visibilidade para a política pública, então, para o planejamento da política pública. No fórum não teve dúvidas também relacionadas a essa temática, né? Aí eu não sei se algum participante tem alguma dúvida em relação a isso. O Divaldo aqui colocou um exemplo aqui, né, no chat, que pode acontecer com domésticas que moram na residência do patrão, na região de Campo Mourão. Teve recentemente pessoas resgatadas de fazenda. Então, isso pode acontecer, sim, é reconhecido como trabalho análogo ao escravo. Aquelas pessoas, né, hoje em dia já não é tão comum, mas antigamente tinha, né, aquela coisa de trazer a adolescente para dentro de casa, porque ficava perto da escola. Aí eu dava comida, né, dava moradia e a comida, e aquele conceito que achava que estava ajudando aquela pessoa, mas na verdade a pessoa acabava fazendo um trabalho escravo, porque ela era responsável por toda, né, o serviço da casa daquela família, né? Então, e a gente ainda tem, né, recentemente ficou bem conhecido na mídia a situação daquela empregada doméstica, inclusive recebia pensão, né? Foi arrumada a documentação para que ela ficasse com a pensão do ex-patrão, e ela continuava numa situação de escravidão por lá 30 anos, trabalhando com uma família sem receber, nunca ter recebido nenhum salário. Então, a gente pensa que não, e nem era numa região rural, que normalmente essas coisas acontecem numa região às vezes mais distante, rural, mas não, né? O trabalho doméstico nessa situação é um bom exemplo, porque realmente ainda acontece no Brasil, né? Com muita frequência ainda. A Valquíria está dizendo que esses slides estão mais completos do que os que estão postados lá. Se a gente pode passar esses slides para eles. Não, eu não sei, Márcia. Eu não vejo problema. Eu acho que, por mim, a gente pode postar. Ou então depois tá, a mandar gente por pode e-mail. estar postando, então a gente organiza, coloca no grupo ou manda por e-mail para quem quiser. Uhum. É porque os colaboradores desse curso, né, a Márcia, o Divaldo, o Divaldo tem uma ampla experiência, né? A Márcia também já tem algum conhecimento, apesar de trabalhar com várias temáticas nos escritórios regionais, mas mais do que isso, acho que é um empenho, né, de procurar informações complementares, de complementar, né, os slides. Então, acho que os slides acabam ficando um pouco mais completos do que o curso. Realmente foi trazido várias coisas complementares que são além do curso de entrevistadores, mas que a gente acaba avaliando, né? E no dia a dia acaba sendo importante para o trabalho do entrevistador, né? Conhecer alguns fluxos, conhecer, né, alguns conceitos é importante. Alguém teria mais alguma dúvida? E nós ficamos, vou complementar um pouco você, Magali, a gente fica muito feliz com esse retorno da Valquíria, né? Eu acho que essa interpretação minha fez também, né? É o reconhecimento de que, opa, o nosso trabalho aqui, a gente tentou, né, trazer para eles, não sei se conseguimos, né, mas trazer algo a mais, né, algo complementar, para além daquela teoria um pouco mais rasa que o Ministério traz, né? Verdade, Divaldo. A Fabrícia também está dizendo que os slides estão ótimos, obrigado. E dúvidas, acho que não temos mais nenhuma no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, trazer alguma, ou se quiser postar no fórum.
enquanto eles vão pensando se vão perguntar alguma coisa, a gente vai reforçar mais uma vez, né? Hoje já é o 7º dia desse curso, então amanhã vai ter ainda as aulas referentes aos grupos populacionais tradicionais específicos, né? Então vai estar detalhando um pouco mais cada grupo. Depois, na próxima aula, vai ter a aula referente ao encerramento da entrevista e um pouquinho mais detalhado sobre as pessoas em situação de rua, né? Que hoje a Márcia trouxe bem detalhados os slides também. Realmente, esses slides não estão disponíveis lá, né, nessa aula. E daí, na sexta-feira, a gente já tem um momento, que é um momento assim, que é o último momento ao vivo que nós temos, que é um momento para vocês tirarem qualquer dúvida que tenha ficado no decorrer, na execução desse curso. Então, por isso é importante que vocês já tenham migrado dentro da plataforma, por todas as aulas, tenham feito principalmente as atividades, porque a questão de fazer o exercício é uma metodologia de aprendizado e muitas vezes a gente faz, né, antes de vir para a aula, a gente abre lá, faz os exercícios para ver se tem alguma dúvida, se tem algum exercício diferente que possa gerar alguma dúvida, e é lá nos exercícios que a gente acaba tendo dúvida mesmo, que seria na prática. Os exercícios é muito próximo, né, da avaliação final, então é que vocês consigam realizar todo esse processo para que na sexta-feira a aula possa ser produtiva, para realmente tirar dúvidas que vocês tenham. E lembrando depois que a plataforma fecha. Como é um curso online, ela tem essa previsão e ela fecha. E se quem não conseguir concluir todas as atividades obrigatórias e concluir a avaliação final nos moldes estabelecidos, depois não consegue, né, concluir o curso, não vai ter a certificação, não vai concluir esse curso. Então, que vocês façam um esforço, né, a partir de hoje ali, para rever quem tem atividade pendente das aulas para trás e também da gente conseguir fazer as que estão para frente, considerando que são só mais 3 dias, né, dessa aula ao vivo. A Ana, acho que está falando com o microfone. Ana, a gente não ouviu, você falou alguma coisa, mas o microfone estava fechado. Acho que ela não está conseguindo abrir o microfone, porque para mim continua aparecendo fechado. Hoje é a vez da Ana, Maga. Ontem foi a minha, hoje é a vez da Ana. Tecnologia tem disso, né? Ontem a minha também, né? Porque no começo o microfone não funcionou, entrei pelo celular e depois no final eu não consegui ouvir as perguntas também. Então, o rapaz ontem lá da informática na secretaria disse que pode ser instabilidade na plataforma mesmo do governo federal, que vem trazer às vezes alguns momentos assim, que não é o equipamento da gente, que às vezes funciona, às vezes não funciona. A Ana disse que o tempo está péssimo lá em Matinhos, né? Que ela mora em Matinhos. E o pessoal verificar seus nomes na plataforma. Pois o nome da plataforma é como sai na lista de presença e no certificado. Então, eu vi que alguém algum dia pediu, corrija meu nome. Nós não conseguimos corrigir. A própria pessoa tem que entrar lá no site, né, do EAD do Ministério da Cidadania e lá fazer a alteração dos seus dados cadastrais. Aí ele faz a correção do nome lá e só assim que sai diferente no certificado e na lista. Então, se alguém identificar que naquela lista está aparecendo um nome com algum erro, precisa entrar na plataforma lá e fazer a atualização dos seus dados cadastrais dentro da plataforma, porque o certificado vai sair igualzinho tá os dados de vocês na plataforma do Ministério da Cidadania. Acho que era esse o recado da Ana. Ela está dizendo que sim. Sim. Acho que a gente pode encerrar, né, Maga? Acho que podemos, sim. Porque essa e a de quinta-feira é bem mais tranquilo, né? Ai, que bom, né? A gente fica mais tranquilo também.